Olá, pessoal! Hoje a gente vai ter um assunto muito interessante aqui na mesa para discussão. Antes mesmo da primeira torre ser montada, antes mesmo do primeiro cabo ser lançado, existe uma definição fundamental para saber se o projeto vai ter êxito ou não. E isso está na escolha do traçado. Como pode um ambiente para conectar dois pontos trazer tantas oportunidades, tantas possibilidades, tantas variantes, uma palavra que a gente ouve bastante falar aqui no nosso setor. E justamente para isso, a gente vai trazer um convidado especial que vai tratar desse assunto. Olá pessoal, meu nome é Douglas, eu sou engenheiro eletricista, especialista de projetos e obras. Estaremos hoje com um convidado muito importante do setor e um assunto de extrema relevância e impacto para a nossa atividade, que é o setor elétrico. Eu sou Paulo César e descobri que uma linha projetada sempre vai ter um desvio, sempre vai ter uma variante. E para contar um pouquinho mais, a gente chama Carlos Carvalhais. Carlos, muito obrigado por participar do nosso canal. Você, formado em Engenharia de Agrimensura, diretor técnico da empresa Topa, Topografia Paranaense há mais de 25 anos. Conta um pouquinho para a gente sobre como que você entrou nesse mundo de transmissão, nesse mundo da topografia, da agrimensura, e como que você vê o setor de transmissão atualmente. Pois é, Paulo, Douglas, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, poder contribuir com um tema tão importante, tão relevante, às vezes não tão reconhecido, né, essa questão do estudo de traçado. Algumas empresas não dão o devido valor, a devida importância, tanto no tempo de execução, quer correr para fazer, entregar as coisas rápidas. E a gente entrou nesse mercado de linha de transmissão através da empresa que foi fundada em 1969, inicialmente. Ela foi fundada no Paraná, daí o nome Topografia Paranaense, né? Mas por que paranaense? A família toda de Minas Gerais, né? O que vocês foram fazer lá no Paraná? Essa empresa foi fundada pelo meu pai, né? Antes da fundação da empresa, ele desceu, antes de 1969, para o Paraná, na época do desenvolvimento do Paraná. Estava tendo muita obra, estava tendo muito projeto. Teve uma época que foi construído Brasília, né? Aí, nessa época, no Paraná, era as linhas de transmissão. O setor estava bem aquecido. E meu pai trabalhava como subempreiteiro da SBE. E ficou lá anos trabalhando de subempreitada para a SBE. A SBE, não sei se você lembra, era a antiga ABB, né? Sim. E depois virou a Sai Towers, né? Aceitáveis. É. Então a gente ficou lá meu pai, né, no caso, ficou, não era nem nascido ainda. Eu nasci em 1972. E antes de 69, meu pai estava trabalhando muito lá, começou a se envolver muito com o pessoal da Copel e a turma foi, a gente criando assim confiança, amizade, né? E eles sempre perguntavam, pô, camarada, por que que você não abre uma empresa para você e trabalha diretamente aqui para nós, né? E aí meu pai bom, gostou da ideia, pegou mala, né? Cuia, pegou os dois filhos, né? A gente somos três irmãos, somos três, né? Eu tenho dois irmãos. Pegou a turma, os móveis, tudo, colocou dentro de um jipe e desceu para o Paraná e abriu a topografia paranaense, né? Paranaense porque o pessoal do Paraná é mais barrista, né? Eles são muito tradicionais, então vamos fazer uma empresa de topografia paranaense para trabalhar aqui no Paraná. Na época a gente ficou lá no Paraná, depois começamos a crescer, ampliar e trabalhar em todo o território, E né? Todo sempre, o Brasil. e sempre voltado para o setor elétrico, Carlos, ou em algum momento vocês trabalharam com Nessa época, sim, bastante setor elétrico. Fizemos, nossa, teve, assim, a gente na última contagem que a gente fez já tem mais de 55 mil quilômetros de linha. Eu não sei, eu não estou lembrado do número, não, mas é muita é coisa, muita né? coisa. Desde 1969. E depois, mais para frente, a gente começou a diversificar, fizemos alguns trabalhos de dutos, trabalhos de alguns trechos viários, né, muita reforma agrária, mas o carro-chefe mesmo sempre foi a linha de Sempre transmissão. que liderou. E Carlos, um ponto importante, pessoal, e também para todos que participam, e aproveito aqui para seguirem, pedir, né, que sigam o canal além do projeto, em todas as redes sociais. Tem muito conteúdo, muita coisa interessante que a gente vai estar debatendo aqui. Mas, Carlos, conta para nós, né? Existe esse trabalho que a gente da engenharia
entende como um trabalho crucial, é um trabalho de base que vai permitir toda a jornada, tanto no básico quanto executivo, até a operação de fato lá do ativo. E quais são, no seu entendimento, os principais gaps, né? O que falta, que pode trazer problemas no futuro, que se não considerada aquela premissa, aquela coisa, aquilo vai trazer problemas lá até para a operação do ativo. E que premissas são essas para fazer esse estudo, né? Bom, eu acho que hoje em dia, o que eu percebo muito, né, a gente atuando bem na parte, vamos dizer assim, de leilão, né, a correria é o prazo, né, quanto antes a transmissora entregar essa linha, melhor, né, para começar a receber a RAP e começar a monetizar o empreendimento, né. Então eu acho que o foco muito é o prazo. E o que eu percebo muito é essa correria, às vezes, de não dar atenção devida para fazer um estudo mais refinado, um trabalho mais detalhado Da diretriz. da diretriz, o estudo do traçado, né, da definição da diretriz, né? Essa diretriz, a gente vai ter diversos fatores, né, que vão viabilizar o sucesso, né, do empreendimento. Ele tem que estar alinhado com tanto na parte construtiva, na parte fundiária, na parte meio ambiente, né? Então você tem que todo um conjunto, né, de disciplinas que precisam de estar bem integrados para que você faça. Você não pode focar só numa determinada disciplina, porque fatalmente você vai estar prejudicando um outro, né? Então, você ter a experiência para definir esse meio termo, esse conjunto ideal para você conseguir executar um empreendimento, viabilizar esse empreendimento dentro do menor prazo, com menor custo, é a alma do negócio, vamos dizer assim, né? E você vê claramente os relatórios que a gente tem disponíveis, né, para os leilões da ANEEL, falando de definição do traçado. E aqueles R's ajudam ou aquilo somente é um norte para começar os trabalhos? Eu acho bem pobre aquele relatório, assim. Ele tem, ele é muito rico em detalhes, né? Ali tem muita informação do corredor, de todas as interferências, tudo que você vai atravessar, mas muitas vezes o traçado que a gente propõe, ele sai até fora do corredor, né? Eu acho que existe a tendência de fazer um R, eu acho que ele está ali mais direcionado para não correr risco nenhum, mitigar qualquer tipo de risco, né? E às vezes você vê uma oportunidade de fazer uma redução na extensão, na redução da quantidade de ancoragem, da quantidade de vértices, você vê oportunidades que saem fora até do corredor. Tem transmissora que fica preocupada, mas pode sair fora? Mas não pode, a gente vai estudar ali, a gente só não vai ter o mapeamento, mas a gente pode baixar uma base e consultar esse mapeamento né? Então, você... Ô, Carlos, e normalmente o traçado ali, o relatório da ANEEL, ele determina um buffer ali, por exemplo, de quantos quilômetros do eixo para você estudar? Depende do tamanho Depende? da linha. Normalmente eles fazem um corredor ali de 20 quilômetros, né? E mapeia tudo que tem ali dentro desse corredor. Só que eu acho que eles fazem um traçado com muito ângulo, desviando assim. Hoje em dia os relatórios estão melhores. Antigamente era quase que uma reta, né? Você via, Olha só só. falavam, eram poucos vértices. Hoje eu acho que tem vértices até demais, né? Eles acrescentam muito. E eu acho que é um parâmetro, mas nunca é a referência para um final, de um estudo final de um E projeto. quais são as ferramentas que você utiliza? Uma vez que tem uma diretriz, temos que conectar a subestação A à subestação B. Temos um norte, uma diretriz, uma faixa, digamos, uma faixa não, uma poligonal que tem aí 20 quilômetros, por exemplo. Mas mesmo assim a gente usa muitas ferramentas digitais. Mapas espaciais, digamos assim, Uhum. são fortemente utilizados numa definição preliminar. E me parece que às vezes no papel o traçado está maravilhoso. Como que você faz para confirmar se aquele traçado que você projetou tão bem no escritório, ele consegue ser execuível no campo de fato? Isso é um ponto muito importante, né? A gente tem essas bases, né? Antes de começar todos os estudos, né? A gente faz download
essas bases públicas, né, onde a gente coleta todas as informações restritivas para o traçado, né, desde as linhas de transmissões, dutos, rodovias, projetos futuros, né, que a gente tem acesso ali da EPE e programações previstas, DUP, lá do Sigel, a base de lavras, né, no DNPM, as bases do meio ambiente, né, federal, estadual, municipal, monta toda essa base e você começa a gente usa muito o Google, né, o Google Earth como ferramenta principal, carrega tudo dentro do Google Earth e usa também como ferramenta de GIS o Global Mapper, né, que é uma Global. ferramenta, fazendo propaganda aqui, Não, é tranquilo. uma excelente ferramenta que ArcGIS também? o ArcGIS não, Não? não. Mas o Global Map ele tem bastante dessa Entendi. de recursos, né? Que tem uma interface muito boa com AutoCAD, com Global, com Exportar, Google, importar. exportar, né? E trabalhar com nuvem de pontos. É uma ferramenta que eu acho que, além do AutoCAD, o Global Map é uma das principais ferramentas que a gente utiliza. E a questão do traçado, né? Vamos focar no traçado. As bases ajudam a você ter um norte para você definir, né, uma diretriz, você definir eu chamo de uma diretriz conceitual. A primeira coisa é a gente validar, né, com todas as disciplinas aonde que nós vamos passar. E aí a gente vai construindo, montando esse traçado aos poucos, ele não nasce assim de um estudo inicial. A gente ele vai construindo. E isso faz parte, o traçado ele vai evoluindo ao longo das atividades, né? Então você começa com a diretriz conceitual de onde que nós vamos passar, porque você vai querer ali dentro do espaço onde que a gente vai passar a linha, que a gente chama da área de interesse, né? Certo. A gente tem N interferências. O que que nós vamos desviar e o que que a gente não vai desviar? Né? Começa com a diretriz reta, uma linha reta ligando os dois pontos. Estão atingindo quais interferências? O que que é relevante? Não, isso aqui não pode pegar, então vamos desviar. Uma área urbana, não vou entrar dentro da área urbana, vou sair fora da área urbana. Aí tem uma área sensível ambiental, não vou pegar essa área sensível, porque tem áreas ambientais, áreas sensíveis, que você não passa, né? E tem áreas que você passa, dá mais trabalho, porque aumenta a dificuldade ali nos relatórios ambientais e tem que ter aprovação do órgão, né? Então, cada área que você atinge, você vai ter que pegar a anuência, então vai aumentando a dificuldade, né? Ô, Carlos, e essas orientações que vai, assim, dia após dia, sendo evoluídas e amadurecidas, elas vão chegando paulatinamente ou que os seus projetos, você tem uma equipe multidisciplinar que já avalia isso tudo com seus clientes? Como é que funciona essa É, questão? a gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a entender o que é problema e o que não é, né? A gente não, isso aqui não passa aqui, isso aqui que é fria, né? Não vale a pena correr esse risco. Então a gente dá meio que uma orientação preliminar nessa diretriz conceitual que o pessoal depois valida. Eu peço, né, sempre ao nosso cliente para consultar. Tem cliente que concessionária, transmissora, que tem todo um quadro técnico, né? E tem concessionária que subcontrata. Então a gente pede a opinião de todo mundo e a gente valida essa diretriz conceitual, né? Perfeito. Precisa desse preliminar. É um traçado ainda que ele é conceitual, ele não é um traçado refinado, né? E quais são as ferramentas que você usa uma vez que você fechou essas premissas? Quais são as ferramentas tecnológicas utilizadas para fazer de fato agora o levantamento do traçado? Pois é, eu ainda antes de começar a parte de levantamento, eu gosto até de usar uma expressão de um amigo meu, ele é o Pedro Vilela, ele sempre fala assim, vamos devagar porque a gente está com pressa, né? Eu acho Muito bom. fantástico isso, porque na verdade é justamente isso. A tendência, né? Quando é que nós vamos começar? Quando é que nós vamos começar? Eu disse, não, gente, vamos com calma, né? Aí, esse traçado a gente evolui, eu consigo
eu trabalho no Google Earth mesmo, para dar uma refinada nesse traçado, depois que a gente definiu onde nós vamos passar, o que que nós vamos desviar, o que que vale a pena desviar, não, esse desvio aqui fica muito grande. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas a gente faz o refinamento porque tem muita coisa que a gente precisa de ir no detalhe. Por exemplo, ver como que nós vamos fazer um cruzamento com uma linha, se vai ser por baixo, vai ser por cima, ver um local onde a gente tem perspectiva de passar por baixo, quando é obrigatório passar por baixo. A questão das benfeitorias, né? A gente tem no Google ali as imagens, e o Google está constantemente atualizando as imagens. Então a gente vê no Google ali onde que estão as benfeitorias, e não quer indenizar a benfeitoria, né? Cada benfeitoria, ainda mais se for uma residência, Sim. né? Tirar uma família ali do local para Ô, Carlos, desapropriar. e um ponto que você trouxe também, que na medida que você vai evoluindo, a gente imagina que você vai ter opções, porque lá no momento do licenciamento você vai ter que apresentar no mínimo 3 alternativas Exato, e você já vai construindo as alternativas e de as traçado. justificativas também, né? Exatamente. À medida que você, ó, tenho essa diretriz, vamos desviar disso aqui, então já tem uma outra solução, e aí na medida que você vai aprofundando, você Perfeito. vai vendo, vai criando alternativas e desvios, e você vai tendo várias alternativas. No final do empreendimento, a gente está ali com umas 5 ou 6, muito mais de 3, né, mesmo? que o meio Interessante. ambiente ele traz como obrigação de apresentar. Mas ainda não começamos. Nessa fase, tudo ainda no gabinete, discutindo com toda a equipe multidisciplinar. Você não tem um traçado pronto ainda. E aí eu sempre recomendo, né? Eu falo assim, a questão do tempo, eu acho que é um dos fatores mais relevantes para uma boa engenharia de traçado. Às vezes você não tem tempo, e aí nessa fase já solta para fazer o aerolevantamento e faz o mapeamento laser e fotogramétrico, né? Já para definir. É, tem projetos e projetos, né? Tem projetos do leilão, que muitas vezes esses trabalhos são todos feitos antes, né, no pré-leilão, e tem empreendimentos que nascem já de um investimento que já está ali para começar, né? Esse é um outro assunto também que a gente vai abordar um pouco mais na frente. Só para fechar um pouco na questão da construção do traçado, então, você tendo tempo, né, quando a gente tem tempo de amadurecer esse traçado, eu recomendo sempre uma visita a campo, né? E nessa visita a gente faz toda a inspeção dos vértices da diretriz e a equipe nossa de reconhecimento de traçado vai tentando coletar o máximo de informação. A gente leva drones e faz tomadas aéreas, regiões assim sensíveis, a gente Você sempre corre todo tira, o trecho ou você... corre todo o trecho, Todo o trecho. todo o Todo o trecho. trecho que você chamou de R1 ali, uma primeira Da, revisão. da diretriz Entendi. inicial. Exato. Preferencial. Ok. E aí vamos correndo o traçado, tirando foto das travessias, eu faço filmagens assim, dos pontos de cruzamentos mais críticos. Às vezes você não consegue ter acesso ali a uma subestação, uma área que está fechada, você manda o drone lá em cima, vê como é que é a entrada ali da subestação, aproveita e já faz uma fotogrametria ali de todo o layout da subestação. Então vamos construindo Massa informações relevantes para a tomada de decisão, até mesmo no meio ambiente. Olha, como é que é aquela vegetação que vocês estavam com medo lá, ó, isso aqui é crítico, e já faz uma foto ali daquela vegetação, e já vai caracterizando a região e verificando, né? Porque às vezes no Google ele está sempre atualizando, mas você sempre encontra uma construção nova, você vê um movimento de terra, Reflorestamento. um movimento de terra ali, ó, o que que tá fazendo aqui? Ah, nós vamos construir aqui um solar, né? Um UFV. Tá tendo direto, né? Agora tá tendo muita gente fazendo UFV, tem muito. Sabe uma coisa que eu acho interessante também? O Carlos falou essa questão de ir a campo visitar o trecho, né? Eu sempre, seja como engenheiro, como coordenador, gerente, especialista, eu faço questão de verificar os traçados antes de qualquer etapa iniciar. Fundamental. Por quê? Como gestor, integrador de modo geral, a gente acaba tendo uma visão ampla de todas as intercorrências que vão acontecer durante a gestão, durante o ciclo de vida do projeto. E tudo começa no traçado. Um traçado bem estudado, bem direcionado, vai trazer muitos benefícios ao longo de toda a cadeia construtiva futuramente, e até mesmo de manutenção.
né? Então eu faço sempre questão, sempre que eu posso, de participar, seja nos pré-leilões, seja antes, vamos começar um novo projeto, ir lá no traçado. E eu acho muito desafiador, Carlos, eu queria que você também comentasse um pouquinho sobre como que é chegar no campo e não ter nada, não ter uma infraestrutura pronta, você só chega lá com a sua caminhonete, com o seu veículo, eventualmente, seu recurso, e como que você vai desbravando para conseguir chegar nos vértices, que alguns deles são quase muito difíceis de acessar, né? Como que funciona essa É. questão da inspeção do traçado em loco? Tem região que a gente não tem acesso, né? Mais inóspito. É complicado mesmo. Tem região que você não O consegue, proprietário não deixa, né? proprietária não deixa, porteira fechada. Nessa fase de estudo, principalmente leilão, você não tem ali é meio sigiloso, né? Até mesmo para falar, não, o que que você está fazendo aqui? Qual que é o trabalho? É complicado você divulgar, né? Não, eu estou fazendo um trabalho para transmissora tal. Né? Aí chega outra transmissora lá, não, já veio alguém aqui daquela empresa lá, já tá olhando. Já aconteceu isso, né? A Já? gente já passar assim, não, já teve um pessoal aqui olhando isso aqui, já veio olhar exatamente esse lugar que você Ou, está fazendo. Então ou já até sei. acontece você tá junto com o É, cara, né? eu já sabia, já tem alguém que está copiando o traçado aqui, né? A ideia, né? Pelo menos, né? Mas é difícil, realmente é complicado a gente ir a todos os pontos. Tem o recurso dos drones que consegue ir além um pouco do acesso onde a gente está, mas a ideia é tentar visitar o máximo possível dentro da limitação ali do que você tem de disponibilidade, né? E aí eu acho que depois que esse traçado a gente correu, a gente pega bastante informação complementar, existem ajustes que são feitos após essa atividade, é que a gente define propriamente um corredor que vamos dizer assim, liberar para voar, né? Então, ó, o traçado é esse aqui, pode voar. Acontece muito da transmissora ela inverter esse trabalho. Não, eu vou voar esse corredor aqui para escolher um traçado aqui dentro. Faz E o inverso. é, não, acha que não, porque o voo ele é uma ferramenta incrível, de fato é fundamental. A gente consegue ali com os dados do laser e as fotos, a gente consegue fazer milagre ali, tem muita informação, você consegue produzir muita informação. Só que, às vezes, o corredor que você vai contratar tem 1 quilômetro, vamos dizer assim, padrão, né? Então você encontrou um obstáculo ali na frente, dependendo, você não consegue mais desviar, você já perde a área de voo, né? Então é importante a gente já fazer todo esse trabalho prévio para você já saber tentar identificar todas as interferências. Não existe assim nenhuma receita de boa, não, tem que fazer assim, 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 assado. Você sempre está sujeito a encontrar depois. Você não vai conversar com todos os proprietários, né? Assumir riscos, É, né, Carlos? então você não vai. Como é que. Você vai lá na frente conversar com o proprietário? Não, eu estou fazendo um loteamento aqui. Pô, né? Dependendo, não vale a pena você passar no loteamento ali do cara. Às vezes o loteamento já está aprovado e você não vai pagar lote, né? Terreno de lote. Então o ideal é fazer esse desvio. Então sempre existe um risco, né? E eu acho que assim. Um dos maiores riscos assim das variáveis que a gente mais tem é a parte fundiária, porque a gente não tem contato com todos os proprietários. Você não sabe quem que é que você vai estar Acessar. atingindo, né? A parte ambiental, ela é crítica também. Você consegue já baixar todas as informações, você sabe onde você pode passar, onde não pode, mas o que eu percebo muito na hora dos licenciamentos, da vistoria, depende da pessoa que vai fazer a vistoria ou o licenciamento, porque tem diferenças, né, do técnico ali. Às vezes tem um cara que ele é mais É, difícil, né, e ele, então fica, ele, vai colocar Mais objeções. detalhista, É. eventualmente. mas não, eu acho que o detalhista não é bem a palavra, é porque eu acho que é importante ir no detalhe, sim, mas eu acho que é mais a questão de ego, né? Sim. Mais a questão pessoal de ego. Não, isso aqui, esse projeto aqui, se não for desse jeito, eu não vou aprovar, eu não vou autorizar, entendeu? Então eu vejo muito essa dificuldade das transmissoras em negociar
IBAMA, e dependendo de quem é que vai aprovar isso Até aí. uma discussão, né, Carlos? A gente trouxe aqui também em outros episódios do canal Além do Projeto, que foi exatamente isso, né, Paulo? Você tentar desburocratizar isso, pelo menos na LP, ou que no leilão, no R3 lá, vir junto uma diretriz que possa ser estudada por todos, já definida para não ter acontecer isso aí, de mudar ao longo do processo por questões de, eu quero que vai para cá, eu quero que vai para lá. É, Isso já ajudaria se viesse no R3 uma diretriz consolidada na fase de LP, talvez ali. exato. Que ele garantisse, né? Que não, se você fizer isso aqui, eu garanto a licença, né? Isso Exato. aí seria Porque importante, mas nivelava todo mundo, né? nivelava. Isso seria importante, sim. Agora, Carlos, e em termos, você trouxe aí em termos de tecnologia, explica pra gente o que seria as mais importantes, o que é o LiDAR, o que que o LiDAR traz de benefício, o LiDAR é instalado na aeronave tripulada, não tripulada, o que que a Topa tem de dispositivo, dá um overview geral para nós das ferramentas que é para coletar essas informações, né? É, Para tomada de decisão. pois é, o LiDAR, ele é uma ferramenta incrível, né? Hoje em dia, a gente fica até mal acostumado, né? E pensar que antigamente, como que a gente trabalhava, né? Fazendo levantamentos, até com teodolito, né? Na época do meu pai, quando implantava o traçado, eu acho que isso hoje é uma evolução muito grande, né? Tanto na parte das restrições, do cuidado com o meio ambiente, mas antigamente como é que ia fazer? Você pegava ali aquelas cartas do IBGE, aquelas restituições antigas, né? Que o Exército fazia, a Embrafoto fez aquelas restituições aerofotogramétricas. Então a gente traçava ali, meu pai traçava ali aquela diretriz e o que tivesse na frente Meu Deus. caía. Caía. Era visada Era van. casa, caía tudo, né? Derrubava tudo. Então tem foto, né, do pessoal das antigas nossa lá trabalhando, com uma árvore que eles cortaram, com 5 homens em cima da árvore, assim, ó, do toco da árvore que cortou. Para abraçar Uau. uma árvore dessa daí, é 4 pessoas para abraçar uma árvore dessa, 5 pessoas em cima do tronco da árvore. Você imaginar cortar uma árvore dessa hoje? É. Não é, é Era uma coisa dois D8 e uma corrente, né? é impensável uma Sempre coisa eram dessa, outros, né? né? Então, hoje em dia, eu acho que a gente evoluiu bastante Evoluiu. nesse sentido. Então, a tecnologia ajudou bastante a gente evitar, né, esses tipos de indenização de benfeitorias e um impacto social, né, um impacto ambiental ajuda bastante a gente minimizar a supressão e mitigar, né, é, corte, SV, né, a parte de supressão. Então, a tecnologia veio a contribuir bastante. E o Liner, antigamente a gente trabalhava com levantamentos, primeiro com Teodolito? teodolito, né? Até me deu um branco aqui, teodolito, depois a estação total, e você pegava a ponta ali a cada 15, 30 metros, né? Hoje o Liner dá uma malha de pontos de até 15 pontos por metro quadrado. Dependendo da Então, altitude que você voa, né? dependendo da altitude. O drone dá até mais, porque o drone ele voa mais baixo, então ele consegue ter um nível de detalhamento de terreno incrível. E detalhe, o LiDAR ele atravessa a vegetação. Então quando você está fazendo ali, por exemplo, um estudo de traçado, eu acho que isso é uma das coisas que também complementa aquilo que eu estava falando lá atrás com relação à evolução do traçado, né? A partir do momento que você correu o traçado, definiu, fez o buffer do voo, mapeou o laser, né, fez ali o aerolevantamento LiDAR e fotogramétrico, você consegue tirar a vegetação e ver o que tem ali por baixo. E ali você vai encontrar, por exemplo, córregos APPs. que podem estar na longitudinal do traçado, né? Então, com um pouco de experiência, você consegue até saber, imaginar, né, pela configuração ali no Google, ali, que tem ali alguma coisa que pode complicar, mas a ideia é depois do LiDAR, né, a gente fazer um repasse nesse traçado e com certeza vai ter um ajuste no vértice para fazer. Aí você vai ter condição de fazer simulação, olha, essa grota que você consegue vencer,
Você vai colocar uma fazendo torre ensaios, XYZ, porque o desnível do terreno vai. exato, você vai conseguindo fazer ensaios e validar, né, a estratégia. Eu gosto muito de, na hora que eu vou projetando o traçado, eu já vou ali medindo ali os vãos, vão médio ali na tangente, eu vou vendo como que tá, não, esse aqui não tá dando um vão Uma médio legal, pré-engenharia. uma prévia. E eu gosto muito de ver depois o resultado final, como que ficou o PLSCAD depois que a gente entrega a nuvem de pontos do PLSCAD, né? E Uhum. como que ficou a plotação. Aí às vezes assim, nossa, esse aqui deu certo, ó, esse aqui não ficou do jeito que eu queria, né? Aí então, poxa, eu pensava que dava pra gente vencer esse vão aqui, não deu, ele teve que pôr uma torre a mais. A gente vai ali tentando entender ali que vai que tá ficando, né? A Sim. gente, Agora, justamente nesse sentido, a gente já falou sobre a definição do traçado, sobre as ferramentas utilizadas para fazer todo o mapeamento aerofotogramétrico, e você falou muito bem, partimos para a parte de plotação. Uma vez que a documentação preliminar da topografia é entregue, geralmente um projetista eletromecânico vai fazer a plotação das torres e vai devolver isso para a topografia ir a campo de fato, locar as torres e conferir se a execuibilidade daquela torre está adequada ou não. Conta um pouquinho para a gente como que é essa questão de ir a campo, conferir, justamente validar essas premissas, essa pré-engenharia que você fez, aham, e quais são os gargalos, por exemplo, que você identifica na locação das torres, entre as distinções entre torres estaiadas e autoportantes, principalmente em terrenos um pouco mais sensíveis, ou áreas alagadas, ou áreas muito montanhosas, como que isso se aplica para viabilidade de execução das torres estaiadas e autoportantes? é um desafio, né? É, na fase de pré-leilão, da gente avaliar ali quantas estaiadas vai ter, quantas autoportantes vai ter, né? Isso aí é o que define o CAPEX, né? Com certeza, ele é o Pois segredo de é, cada um, né? Depende do exato. risco que cada um está É. interessado. E assim, existe uma pressão muito grande para a gente ter a maior quantidade possível de estaiada, que é uma torre mais leve, uma torre assim, mais leve, mais Sim. barata, né? E a expectativa, né, da transmissora é o maior número, né? Quantos por cento de estaiada, quantos por cento de autoportante. E aí você começa a projetar, né? E aí a gente vê situações, por exemplo, de estaiadas dentro de vegetação. Isso é um problema que, às vezes, lá na frente, o meio ambiente não vai autorizar, né? Porque a praça de uma estaiada é muito grande, né? Às vezes você... Eu já vi, assim, terrenos, assim, vegetação, tipo uma caatinga, o cara fazer aquele X ali da supressão só ali no cabo dos estais, mas numa vegetação Mata densa, Atlântica? mata, não, o cara vai ter que fazer uma supressão muito maior, né? Uma área, a Exato. praça da torre maior. Então, impacta muito você projetar uma estaiada e fatalmente o meio ambiente vai pedir para mudar ela para autoportante, né? Com relação ao terreno desnivelado, a gente tem muito problema com relação a isso, né? O stay, ele quanto mais desnivelado, mais ele se projeta para fora, né? Então você tem tanto a questão até mesmo estrutural, porque dependendo, às vezes, o ângulo de abertura do stay, ele vai quase que paralelo assim ao perfil do Ele terreno, vai né? superar o E limite aí admissível. e aí já sai fora ali da aplicação da estrutura, né? E não tem um limite exato, assim, não, até tantos metros, já não é viável mais a parte, vamos supor assim, estrutural, né? Não existe assim. É lógico que tem, já vi estar assim de 120 metros de Puxa. comprimento ali na distância, não Sim. na catenária ali no cabo, né? Então, é lógico que não tanto, mas assim, você prolongar um pouco ali o style, até mesmo para fora da faixa, tá, dá para montar a estrutura, mas vai ter impacto no meio ambiente, caso tenha vegetação, questão de supressão, e o impacto fundiário, porque você vai estar ocupando uma faixa maior do que, de fato, a faixa da linha, né? Então, Está hoje, dentro da ADA, né? é, Área diretamente afetada. exato. Então, tem muitas transmissoras que estão trabalhando com uma faixa dentada, né? E a gente tem proposto fazer uma faixa dentada para cada torre. Então, a gente está com as ferramentas do LIDAR, a gente gera os modelos digitais, aqueles mapas ipsométricos, então a gente consegue projetar a torre em 3D e saber exatamente aonde que o stay está caindo.
e aí vai avaliar. E acontece muito caso, por exemplo, porque o PLS-CAD, ele foca ali no eixo, né? Naquelas Uhum. restrições ali no eixo, e até um pouco ali no perfil lateral, ele sabe ali das restrições, ele consegue mapear isso aí, né? Tem um acesso, ele consegue definir ali uma área onde não pode pôr a torre, mas fica mais concentrado aqui no eixo da linha. Sim. Como o STAI projeta, então acontece muito do STAI chegar ali, cruzar um córrego, cruzar uma estrada. Uma cerca de A divisa. cerca não é tão relevante, né? Eu acho que a cerca a gente Mas dá deixa. trabalho, na operação dá trabalho, Na né? construção dá, você vai ter Não, que. nem a construção até que vai, mas eu digo na A operação. manutenção, ela. Porque às vezes tem uma torre que está metade num proprietário, É, metade no outro. Então são duas dimensões. intervenientes, né? Tem que Verdade. dar uma. É, Nesse aspecto é interessante. é. E aí, então o que que acontece? É uma experiência que eu achei bem legal. A gente começou a usar essa aplicação só antes de você passar para o próximo tópico, que isso trouxe muito benefício a gente fazer essa análise antes de ir a campo. Você lembra que eu comentei com Sim, você no por isso eu queria que telefone? você comentasse aqui também. É, Aham. eu achei bem legal. Eu trabalhando numa linha de 255 quilômetros, eu tinha mais ou menos umas 520 torres, mais Hum. ou menos. A gente fez esse trabalho de análise, foi o primeiro que a gente fez nessa linha. Identificamos 150 pontos de atenção. Esse número foi incrível, assim, que deu assim, bastante validade Isso na ideia e na no tecnologia. estudo ou já no Não, executivo? aí já no executivo, na parte de projeto, quando a gente vai iniciar a alocação das Ah, ok. Ou seja, estruturas. você recebeu a plotação É, e antes de ir a campo você fez uma antes de ir a análise. campo eu Ah, fiz essa entendi. análise. E aí a gente foi ali olhando, né? Ó, isso está aqui tá pegando essa estrada, esse aqui tá debaixo da LD, isso aqui tá assim, tá assado. Então a gente foi chamando a atenção e eu estava trabalhando para uma EPCista na época, ela levou muito a sério isso. E a gente ficou muito tempo trabalhando com a projetista, refinando esse traçado, ajustando esses pontos e refizemos toda uma plotação antes de ir a campo, tá? Ou seja, Saiu a plotação depois, uma versão, né, depois desse relatório, e aí a gente foi a campo. Fizemos a alocação da linha inteira, 500 e tantas estruturas, e tivemos só 8 formulários que que foi gerou durante a feito, execução. que foi feito Ah, durante a execução. O formulário A é aquela. Aquele formulário de alteração de estrutura, né? Que a gente manda assim, quando o topógrafo vai a campo, encontra uma interferência. Isso aqui essa é. torre aqui tem. Esse é um ponto importante que hoje é muito É, difícil chegar ao número de 8, né? Quase que 30, 40, 50% da linha é é formulário AB. formulário A, mas olha só quantos pontos de atenção a gente levantou ali no É. relatório. Seriam 150 Seriam formulários. 150. É lógico que muitos a gente não atendeu, por exemplo. Tem É, situação que não vale a pena, né? Uma estrada rural, né? O estádio está cruzando uma estrada rural. Não vale a pena. Às vezes, se o projeto tem folga, porque hoje em dia está difícil, reloca né? 30, 20 ali. Às vezes você consegue fazer recuar um pouquinho, ainda está dentro da aplicação. Mas quando começa a ter que mudar a estaiada para autoportante, quando É, começa a ter que inserir torre para você sair de um obstáculo, vale mais a pena você deslocar uma sim. LD ou remanejar um acesso, dependendo da situação. Perfeito. Carlos, queria que você falasse. Você foi a campo, então tá com a plotação pronta e você tem que fazer o levantamento geodésico inicial. Eu entendo isso aqui, né? Vai fazer os pontos de apoio, digamos assim. Eu vejo em alguns projetos erros topográficos nas cotas X, Y ou Z, porque a base não foi bem amarrada, digamos assim. Como que funciona essa questão da criação da base geodésica para implantação em campo? Principalmente porque você vai usar, hoje em dia a gente geralmente usa RTK, que utiliza triangulação por satélites, né? Então, como É. que é feito esse mapeamento geodésico para amarrar os pontos? Bom, esse é um tema bem complexo, né? A parte geodésica, ela que a gente usa como referência para fazer a alocação de toda a linha, né? Então você tem pontos de apoio que são implantados, eles são rastreados com método geodésico que eles chamam de PPK, que é um método do, esqueci até, é em inglês, né? Esqueci o nome PPK, é, perfeito. é o PPK.
ele é pós-processado, então ele é um ponto de coordenada geodésica precisa, né? Depois você usa esses pontos para poder fazer a alocação da linha. Você vai alocar um vértice, você vai alocar uma torre, você vai pôr um ponto no eixo para poder fazer um levantamento de uma LD, um levantamento de um cabo de uma linha de transmissão, né? Esse ainda tem que ser feito pelo método tradicional, estação total, né? Porque a LD às vezes não pega, o laser não pega a LD. E o levantamento dos cruzamentos, apesar do laser, algumas vezes ele pega, algumas vezes ele falha, um cabo para-raio, às vezes ele é um cabo mais fino, ele não pega. Às vezes, como ele falta a informação, mas falta também a questão da data, hora e temperatura, né? Você tem que ter esses parâmetros para você validar. Então, toda essa alocação a gente usa com base em pontos de apoio geodésico implantado em campo. Aí, quando você vai comparar essa locação que você faz a campo e compara com a base topográfica do laser, dependendo, existe diferença mesmo. Aí tem que analisar, aí que eu te falo que é complexo, porque você tem que entender qual que é o erro, né, que você tá cometendo. Que na hora de fazer a alocação, você transforma esses dados, é um pouco mais técnico, eu vou tentar Não, mas tenta resumir resumir. bem É, curtinho, eu vou tentar senão a gente- resumir. isso, quem sabe até, sabe o que pode ser, Douglas? Um episódio, Um episódio específico para tratar sobre os detalhes técnicos certeza. envolvendo Dessas fotografia. Quem diferenças, sabe, né? Se você gostou dessa ideia, comenta aqui que quem sabe a gente poderia criar esse insight, Fica um a dica. treinamento, né? Eventualmente. Mas vai lá, exato. Carlos, tenta resumir isso aí pra gente, Mas tá? aí você tem, por exemplo, na hora que faz o voo, você sai de uma subestação e chega a outra subestação, e às vezes você anda ali centenas de quilômetros, né? E às vezes aqui nessa região você tem uma normal, que é a diferença entre o elipsoide e o geoide, né? Você tem a normal, vamos supor que você tem uma normal aqui de 10 metros, que é a diferença entre a coordenada, a cota elipsoidal e a cota geoidal, e aqui tem uma diferença de 8 metros, né, no modelo geoidal. Então, você não consegue ajustar a nuvem de pontos de forma que você venha aos poucos saindo aqui com a normal de 10 e diminuindo até chegar com a normal de 8, né? Ou seja, você corrigir a cota ortométrica, a elevação ortométrica dos pontos. Não, acaba que tira uma média, né? Então, ele pega essa nuvem toda e encaixa ali no modelo que mais se adequa, né? Ali aos pontos. E normalmente é assim. Tem softwares e processamentos que conseguem ir distribuindo essa nuvem e ajustando em cima de pontos de controle que a gente coloca ao longo do ponto, que diminui essa diferença. Mas considerando que a nuvem ela está toda ali num plano em que ela está distribuída ali na média da cota ortométrica, então você começa a fazer o levantamento aqui, aí você tem uma diferença de cota que está aqui com mais 1 metro, aqui no meio está zerado e aqui está com menos 1 metro, né? Porque eu tenho 2 metros de diferença de ortométrica. Sim. Pode acontecer isso normal. Ah, mas está errado? Não, não está errado. Nós estamos falando de elevação, de cota absoluta, né? De elevação absoluta. Então o cara vai ver ali, pegou um ponto, tá dando aqui 1 metro de diferença de cota, tá errado? Não. Se você pegar a diferença de nível entre essa estrutura e a outra, vai dar o desnível, vai estar certinho, né? Porque numa distância curta de um vão, você não tem essa diferença de normal, né? Tem outros pontos técnicos que influenciam quando você trabalha em regiões, por exemplo, por exemplo, lavoura de soja. Aconteceu isso comigo e a lavoura fecha e fica ali, o laser não penetra, né? Então todas as cotas ali dentro da cultura, Vai ter ele deu a diferença de 50 centímetros, né? Entendi. Então você perceber Esses ajustes. esses ajustes, isso aí a gente consegue, mas é coisa assim, é bem pontual, né? Sim. E nada que assim estoura, né? Quando é feito um trabalho de boa engenharia, dessas amarrações todas, isso aí nada disso aí estoura, não sai do que é viável para construção, né? Pessoal, então a gente aproxima aí para o final. O assunto ele é muito amplo e vasto e tem demanda
centenas aqui de episódios, eu diria, que é muito, muito legal navegar nesse trabalho de topografia. Parabenizar a Topa e o Carlos pelo excelente trabalho que vem trazendo aí para os nossos ativos. E Carlos, como a gente está aqui na reta final, o que que você diria, né, que para a gente, para os projetos futuros, e com tanta tecnologia, com tanta a importância que ficou claro aqui de estudar antes de fazer o aerolevantamento, de refinar em campo, volta depois, fazer essa topografia de fato, um double check É, e um refinamento que, como a gente uhum. comentou, isso vai operar durante 30 anos. E você recomenda de que não usar ao nosso favor e para não se repetir erros que estão acontecendo e prejudicar até a implantação depois. O que que você diria aí numa mensagem final? Eu diria investir mais no tempo na parte de estudo, né? Eu acho que seria o grande ápice aí da minha sugestão, né? Dar mais valor, dar mais tempo, mais atenção, né? Eu já peguei muito projeto em que eu já estava com o licenciamento pronto, protocolado no órgão ambiental e meio ambiente já e fundiário já indenizado. É onde eu vou começar a mexer com Você o já traçado. Eu já recebo o traçado, não pode mudar, né? Então eu já vi muito isso. E é uma pena, né? Porque na hora que você vai fazer o traçado ali, às vezes não levou em consideração aspectos construtivos, até e reduz até o CAPEX, né, Paulo? Com reduz certeza. totalmente, porque na prática, na hora que você vê, você não pode nem mexer na torre, né? Você tem situações que você fica. Então, dependendo da cultura, isso é bem engraçado, né? A transmissora, né? Esse pessoal de eólica, não, de renováveis, né? Eles têm muito esse conceito de trabalhar assim, faz primeiro o licenciamento, faz o meio ambiente, depois que vai fazer o traçado, a Olha aí. engenharia, e não pode mudar. Então eu acho que é investir mais em estudo, investir mais em mais tempo, para você ganhar tempo lá na frente, para você ganhar tempo e dinheiro, né? Porque você Evitar vai retrabalho. evitar retrabalho, você fazer uma variante tardia, fazer um desvio tardio, depois que você está com um projeto Quanto custa pronto, isso, né? né? E, o O desvio vai pelo menos 3 ancoragens ali, né, e o nessa estudo brincadeira. vai te permitir até você dar subsídio para quem está te demandando aquela possível alteração, né? É, é. E outra coisa que é relevante é a experiência, né? Você saber o que que funciona, o que que não funciona. Você não basta você ter tecnologia, você ter dados, você tem que saber produzir conteúdo para que sejam feitas e tomadas as decisões, né? Eu acho que isso também é bem relevante, muito importante a gente ter isso em mão, né? Enraizado, né, cara? Saber o que que eu vou apresentar para poder consolidar uma solução Perfeito. ó, eu tenho que dar alternativas, né? E mostrar prós e contras. Eu gosto muito de dar soluções e dar de mostrar, não, se passar por aqui, ele vai ver, não, eu vou querer correr o risco e economizar, eu vou querer ser mais conservador e desviar, aí vai da transmissora de acordo com o perfil, né? Porque a gente tem que estão trabalhando para a transmissora e tem que atender, né, Os os desejos. desejos, né? A Legal. gente orienta, mas às vezes não tem como fazer mágica, né? Não, bacana. Pessoal, a gente viu como quão amplo é o estudo do traçado, a parte de topografia, de agrimensura. A gente pôde dar uma pinceladinha breve em diversos pontos, tem muito mais a ser debatido. E justamente por isso, Carlos, eu quero agradecer a sua presença aqui. Quem sabe a gente volta a falar em breve, em outras Ó, oportunidades. com certeza a gente tem muito conteúdo, muita coisa para abordar ainda. Legal. E se você gostou desse episódio, compartilha o nosso canal, ativa aqui o sininho também, que com certeza a gente vai ter muito mais informação, muito mais gente bacana que vai passar aqui pela nossa mesa. Esse foi o Além do Projeto, o que a obra ensina. Nos vemos no Obrigado, próximo pessoal. episódio. Tchau, tchau. Obrigado a todos.